Testemunho de casamento restaurado. O marido terreno enviou mensagem, perguntando se eu aceitava novamente. Aurora, como a sua restauração realmente começou? Eu cresci em um lar onde brigas e traições faziam parte. Eu passei a minha infância vendo a minha mãe chorar e sempre tentando ser uma ótima mãe, dona de casa, esposa, onde foi em vão. Desde pequena eu soube como é passar por um divórcio e a dor que ele causa. E com isso eu prometi para mim mesma que eu não passaria por isso. Ai, como eu estava enganada. Estava casada há 10 anos, 2 filhos, e me apeguei na promessa: nunca irei te abandonar. Acreditava, eu coloquei na minha cabeça que meu casamento aguentaria e passaria por tudo, e não seria abalado. Meu marido terreno sempre fez as minhas vontades, sempre tentava me agradar, e eu sempre fui cheia de opiniões, brava, não sabia falar direito. Hoje eu vejo que eu falava com autoridade. Reclamava, não achava nada bom, e com isso fomos nos distanciando, visto que ele e eu trabalhávamos fora. Ele passava mais tempo fora de casa do que dentro, e quando estava dentro de casa eu fazia um campo de guerra, e como eu me envergonho disso. Então começamos a virar 2 estranhos com memórias e dentro da mesma casa, mas na minha cabeça a culpa sempre era do outro. Eu estava certa, eu orava, eu cuidava da casa, dos meninos, de tudo. Enfim, eu era uma ótima esposa. Ele não tinha o que reclamar. Hoje, vejo que eu mesma construí minha casa na areia. Estava enganada, cega. Mas tudo mudou quando eu vi uma troca de mensagens com a outra mulher. Como Deus transformou você, Aurora, e Ele transformou a sua situação, conforme você o buscou de todo o coração. Sinceramente, o meu mundo caiu, pois foi tudo muito rápido e intenso. O fato de eu ter visto a troca de mensagens só veio piorar, pois eu apontava o dedo, brigava e, infelizmente, eu cheguei a agredir o meu marido terreno, pois eu me senti humilhada, injustiçada, revoltada, pois eu tinha a visão de que eu era melhor, sendo que eu não percebi que eu contribuí para esse cenário. É vergonhosa a minha conduta e eu me arrependo plenamente de ter feito tudo isso. Então, o marido terreno começou a chegar mais tarde, começou a ficar mais quieto, não fazia questão em estar em casa. Quando trocava alguma palavra eram ofensas. E eu me tornei uma mulher briguenta, eu criei uma guerra dentro da minha própria casa. E com isso eu mandei ele ir embora, pois eu não aguentava passar por tudo isso. Eu já não reconhecia a pessoa com quem eu tinha me casado. Só que eu, no momento, não vi e não percebi que, na verdade, ambos estavam pedindo socorro. Não era uma guerra, uma disputa. Eu estava chateada porque eu fiz tudo ao contrário. Eu tinha destruído o meu próprio casamento. Certo dia eu caí no chão e pedi que Deus me mostrasse o que eu tinha que fazer. Por que aquilo estava acontecendo? E Ele, de forma amorosa, me mostrou todos os meus erros, todas as minhas falhas. E me mostrou o tipo de esposa que eu estava sendo, e isso abriu os meus olhos e me quebrou por completo. E com isso, Ele me guiou para o site do RMI, li todos os testemunhos de restauração em 2 dias. Eu baixei o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. Eu fiz um caderno com várias anotações de todos os capítulos, pois assim era algo prático e rápido que me ajudaria a lembrar dos princípios, dos textos, e com isso ficou gravado na mente e no coração. Quais foram os momentos mais difíceis que Deus ajudou você a superar, Aurora? Durante todo esse processo, meu marido terreno começou a usar drogas, bebia, estava com outra mulher e no fim ele perdeu até o emprego. Nisso eu acabei emagrecendo muito, 18 quilos em 4 meses. Eu comecei a ter problemas de saúde e no meio de tudo isso eu tinha um trabalho, o meu rendimento começou a cair e nisso as cobranças a cada dia aumentavam. Eu tinha os meus 2 meninos que observavam tudo. O meu filho menor chorava, chamava pelo pai, queria ele perto. E o meu filho maior estava na fase da adolescência e começou a mudar o comportamento.
Foram vários momentos escuros, tristes. Muitas vezes eu não sabia nem por onde começar. Mas eu sabia que eu queria o meu casamento restaurado. Mas ainda estava com o coração duro, com raiva. E eu precisava que Deus me modificasse. Aurora, qual foi o ponto de virada da sua restauração? Desde o momento que meu marido terreno saiu de casa, eu tentei ajudar o máximo possível, dividir as coisas, ajudei na mudança, sempre estava preocupada com ele. Apesar dele estar fora, ele sempre mandava mensagem, ligava, aos finais de semana passava o dia com os meninos e sempre dormia em casa. Eu achava estranho, pois eu queria ele perto, mas eu não sabia como me comportar. Eu tinha medo da velha eu aparecer novamente, pois mesmo ajudando eu estava ferida. Certa noite, eu fiz uma oração e pedi para que fosse da vontade do meu amado que ele fizesse a obra completa em mim. Eu queria ser uma mulher calma, paciente, amorosa, atenciosa. Eu gostaria de ter uma relação achegada a ele, que eu não tivesse mais medo, que a minha fé fosse firmada na rocha, que ele me ajudasse a ter paz, pois eu precisava disso, eu estava cansada, esgotada, eu não queria mais ganhar essa guerra. E então, a paz chegou no meu coração. Compartilhe conosco como isso aconteceu, Aurora. Seu marido simplesmente apareceu? Você suspeitou que isso estava perto de acontecer? Eu estava tão focada no meu relacionamento com o nosso marido celestial, eu queria ser transformada, amada, cuidada, edificada. Eu queria me tornar uma mulher aceitável para ele. E a paz que eu estava sentindo eu não queria perder por nada. E com isso eu estava mais calma, já não discutia mais, estava mais cuidadosa. Apesar de estar magra, estava com ar mais saudável. Então, no lugar da mulher briguenta, raivosa, estava uma mulher amável, paciente, bondosa. E toda essa mudança só foi possível porque o meu marido celestial teve paciência, cuidado. E com todo esse agir dele, o meu marido terreno começou a notar as mudanças. E com isso ele foi se achegando cada vez mais. Até que certo dia, ele me mandou uma mensagem perguntando se eu aceitava ele novamente, pois ele queria a família dele. Quais os princípios da palavra de Deus ou dos nossos recursos, Aurora, que o Senhor lhe ensinou durante essa provação? São tantos princípios que me ajudaram, mas eu vou tentar comentar alguns. O espírito manso e quieto foi uma mudança tremenda, pois eu sempre fui de falar, brigar, apontar. Então, a partir do momento que eu entendi que esse é o desejo do nosso amado, eu estava disposta a agradar a ele. Ganhar sem palavras. Eu sempre fui uma pessoa prestativa, eu sempre gostei de ajudar. Mas ele abriu os meus olhos, pois a nossa conduta, as nossas ações, são capazes de ser notadas até em silêncio. Deixar ir. Em alguns momentos eu acredito que eu estava tão focada que tinha que deixar ir, que eu não conseguia. Mas quando eu entreguei esse princípio para o nosso amado, ele foi me conduzindo de modo leve, suave, começou a direcionar a minha mente para a direção correta. Toda a ajuda que temos, tanto dos livros, os cursos, comentários, relatórios, no Remi são essenciais, pois um vai complementando o outro. E hoje eu entendo que eu tive que passar por tudo isso, pois sempre desejei ter uma boa relação com ele. Eu queria que a minha fé fosse forte, firme, convicta. Eu percebo que as minhas orações melhoraram e eu aprendi a ter tempo de qualidade com ele. Aurora, você tem versículos bíblicos favoritos que gostaria de transmitir às mulheres que leem o seu testemunho? Promessas que ele te deu? Ele cura os quebrantados de coração e enfaixa as suas feridas. Espere pacientemente pelo Senhor. Seja corajoso. Sim, espere pacientemente pelo Senhor. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu Salvador. O meu Deus é a minha rocha, em quem eu encontro proteção. Ele é o meu escudo, o poder que me salva e o meu lugar de segurança. Agora, toda a glória seja dada a Deus,
que é capaz, por meio do seu grande poder operando em nós, de realizar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu vou te fortalecer e te ajudar. Eu vou te segurar com a minha mão direita vitoriosa. De qualquer forma, Aurora, que tipo de encorajamento você gostaria de deixar para as mulheres? Em conclusão, Ele é o único que sabe realmente o que passa pelo seu coração e mente. E Ele está ansioso para realizar cada desejo seu. Todo encorajamento, força, direção que eu recebi, você também vai. Uma dica valiosa. Aproveite cada minuto, momento, conhecimento, descobertas que vai ter durante essa jornada. Aproveite o tempo que você tem com ele. Usufrua. Tire a sua atenção do cenário e observe o que ele quer que você veja. Escute a linda voz dele, sinta todo o carinho, atenção. Deixe ele te guiar, te transformar, edificar, modificar e restaurar. Agarre firmemente a sua mão, foque nos olhos dele, pois assim você verá que está protegido e está no melhor lugar. Deus, Ele pode e vai restaurar o seu casamento. Confie, acredite nisso. Aplique os princípios da sua palavra, se encoraje diariamente. Aproveite que não estamos sozinhas, estamos juntas. Não deixe que as incertezas, inseguranças te atinjam. Confie plenamente no nosso amado e desfrute da verdadeira vida.